Elas na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, Elas na Pan. 9h05. Olá, bom dia. Terça-feira, 28 de maio, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na Jovem Pan News Piracicaba, a sua 99.5 FM. Karina Pisinato, bom dia, querida. Bom dia, Sanchinha, tudo bem? É bom ter você aqui na bancada comigo. É um prazer de novo. ficar na bancada do Elas na Pan. Obrigada, meu amor. Olha, gente, esse bate-papo nosso vai ao ar toda terça-feira, lembrando, né? Às 9 da manhã. E você já sabe, a Jovem Pan News Piracicaba é a única emissora com notícias 24 horas em toda a região. Então, para ficar bem informado o dia todo, é só sintonizar a 99.5 FM. Você também pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba para acompanhar a nossa programação. Lembrando que agora, já faz um mês mais ou menos. Mais ou menos. A gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube. Vai lá, né, se inscreve no canal e acompanha a nossa programação. Você vê a minha cara, a cara da Karina, do Marcelo Sá, da Isa Machado, do Thiago Marquezine, enfim, todo mundo aqui para você conhecer e ver a gente trabalhando nessa emissora que a gente ama de paixão. E, enfim, hoje eu tenho mais uma vez essa companhia da Karina e eu quero deixar aqui um recadinho para você. Hoje é 28 de maio, é Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna e Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Querem razões para empunhar essa bandeira dessa luta? Então vamos lá, eu vou dar alguns dados para vocês. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a situação na mortalidade materna na América Latina e no Caribe é bem preocupante. Karina, são cerca de 8 mil mulheres que morrem a cada ano devido a complicações relacionadas à gravidez. Número muito alto, né? Muito alto. Pensando em século XXI, então, em toda a tecnologia disponível, todo o conhecimento, é muita coisa, né? 9 em cada 10 mortes maternas são evitáveis, né? E com acesso oportuno a cuidados maternos baseados em evidências, incluindo a contracepção. Então, dá para evitar a maioria esmagadora dessas mortes maternas. A pandemia da Covid-19 causou um retrocesso de 20 anos nos indicadores de saúde materna nessa região do Caribe e da América Latina. É muito tempo, gente, 20 anos, né? Então, a gente tem que olhar e exigir políticas públicas que realmente atendam, né, as mulheres, especialmente as mulheres de baixa renda. O alto número de mortes maternas em algumas áreas do mundo reflete desigualdades no acesso aos serviços de saúde e destaca a lacuna entre ricos e pobres. Cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto em todo o mundo. É muita coisa. Muita coisa. A gente pensar nessas zonas de conflito, onde estão acontecendo tantas coisas, né? É muito triste. Bom, nós, Elas na Pan, consideramos importante, né, Karina, levar essas informações como essas para nossa audiência. As mudanças só são possíveis quando há ação. E para agirmos em defesa de ou contra algo, né, é preciso ter acesso à informação confiável, correto? Justo. É isso, né? Bora começar o programa. Você me ouve bem? Está me ouvindo bem? Como é que anda a sua saúde auditiva? A gente vai bater um papo aqui com uma mega especialista na área, além de uma amiga querida, voluntária, uma mulher também graduadíssima, que se dedica aí, dedica seu talento, seu tempo em prol da comunidade de surdos da nossa cidade. Fica comigo, fica com a Karina, eu sou Cris Sanches, está começando Elas na Pan. Elas na Pan. Beijo, tia Salete. Tia Salete tá ouvindo. Ah, não, ela foi ao dentista hoje. Ah, droga. Ela foi, falou, amanhã é a não mãe vou. Da Cris. Mas ela vai assistir. Ela vai assistir depois que ela voltar do dentista. Ela não perde Elas na Pan. Nossa ouvinte número 1, né? É. Número 1. Beijo, mamis. Gente, eu me perdi aqui? Me perdi? Cadê meu roteiro? Ah, sim, tá aqui. Olha, gente, nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio a fonoaudióloga Luciana Ramos, que tem mais de 30 anos de experiência na área, e a pedagoga, doutora em educação e pós-doutora em educação especial voltada a pessoas surdas, Beatriz Tureta, que é a primeira secretária da diretoria executiva da Assupira,
que é a Associação de Surdos Libras Piracicaba, entidade representante de pessoas surdas com deficiência auditiva e surdo-cegueira. Luciana, que prazer receber você. Obrigada por atender nosso convite. Eu estava de olho em você faz tempo, viu, Luciana? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada. Bia é nossa parceira aqui na News, né, Bia? É sempre uma alegria estar com você, Cris, com essa equipe maravilhosa. E sempre uma gratidão imensa poder falar um pouquinho da Supira para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então, somos gratos aí pela oportunidade. Bia, eu sou testemunha. Eu acho que a de Piracicaba tem mulheres tão admiráveis que se dedicam de corpo e alma a causas nobres. E você é uma delas. Então, saiba que eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, pela sua seriedade. Vai me fazer chorar aqui ao vivo. Acabou de começar o programa, Nem começou ainda. Não ouse chorar, porque eu sou a maior chorona. Eu sou a pisciana mais chorona do mundo, né, Karina? Não rola. Não ela é. vê uma lágrima Não lá é. no norte, ela já tá se esbaldando aqui, uma coisa de louco. Então- Mas Piracicaba realmente é uma cidade que, se você olhar para tem uma constelação de estrelas do voluntariado, que é uma coisa linda, tem nomes que a gente precisa, uma hora preciso listar essas mulheres todas. Débora Formiguinhas? A Débora, que é nossa parceirona aqui, né? A dona Hilda, que criou o centro de reabilitação, um trabalho maravilhoso. Quer dizer, a gente tem muita gente incrível aqui. Tem. Você é uma delas, viu, Bia? Por isso que a gente gosta obrigada. de ter você aqui. Eu quero começar esse bate-papo. Luciana, você está aqui por absoluto interesse pessoal nosso também, né, Karina? A gente sempre faz entrevista aqui com dúvidas que a gente tem. Oi? Né? Oi? O quê? Hein? Saúde auditiva é uma coisa que a gente acha que só começa a dar valor se a gente perde, não é, Luciana? Com Você já certeza. percebeu isso? Com Né? certeza. Todo mundo cuida da visão, mas o ouvido para começar, acho que às vezes é difícil você perceber que você está perdendo Na verdade, a audição, né? não é colocado no check-up anual a avaliação auditiva. Todo mundo lembra de ir no dentista, lembra de ir no oftalmologista, mas não lembra de fazer uma audiometria para saber como está a sua audição, né? Então, assim, já começa com, como fala, uma própria não consciência do setor de saúde, né? De colocar esse item no check-up geral, né? Por que será? Falta consciência, preconceito, as pessoas têm medo de descobrir que estão ensurdecendo. O que pode ser isso? Olha, eu acho que tem muitas variáveis, mas dentro delas tem a questão de que a perda auditiva, ela é uma doença, principalmente na terceira idade, ela é uma coisa mais recente, né? Não se vivia tanto de tempo que a gente tem vivido hoje, né? Expectativa de vida aumentou bastante. Exatamente. Por outro lado, o acesso aos aparelhos auditivos, ela é recente, né? O aparelho auditivo tem o quê? 50 anos, 60 anos. Então, assim, o acesso a ele agora é mais fácil. Antigamente não se tinha isso, né? Então, o conhecimento sobre a área está chegando aos poucos, né? Eu quero começar lá do comecinho, a Karina tem filhos, eu tenho uma filha de 21, eu tenho um marido de 64 que ouve música com fone de ouvido altíssimo. Eu não sei como ele não está surdo ainda, Karina. Marcelo Sá? Marcelo Sá aqui também ouve o retorno dele é super alto. Com essa explosão de fones de ouvido, de música alta, como é que a gente pode proteger a audição das crianças e dos adolescentes, né? Quais os níveis de som seguros e por quanto tempo isso o ouvido suporta? Uhum. Na verdade, sabe-se que 80 decibéis por 8 horas seguidas é o máximo que pode tolerar, tá certo? Só para a gente ter uma ideia, a gente está conversando aqui por volta de 60 decibéis. A gente fala em 60 decibéis. Então, chegar a... Gente, normal, né? Eu acho, não, porque a gente eu e a grita. Karina, a gente... O nosso deve ser 100 decibéis já. Gente, então, normal. gente, desculpa quem... Italianos estão fora desse... Então, a média é mais ou menos de 60 decibéis. Então, para chegar no 80, não é tão difícil assim, tá? E acima de 80, que seria o que as empresas preconizam, tem que usar o protetor, tá certo? Agora, como que a gente faz em pandemia, onde todo mundo colocou fone de ouvido, foi para as telas, né?
tem algumas dicas. Por exemplo, quando você usa o fone de ouvido, quem está do lado de fora não pode estar ouvindo a mesma coisa que você, tá? Primeira coisa. Para a pessoa que está utilizando, a dica é sempre usar a metade, 50% do recurso que tem o fone, o que ela está ouvindo, tá certo? Limite a metade. No limite a metade. E a cada hora, fazer um intervalo de 15 a 20 minutos. Então, isso ajuda o sistema auditivo a descansar. As células ciliadas, elas entram em estresse na presença de som muito alto, porque ela balança, certo? E ela entra em estresse. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado. A gente, ouvir é uma coisa muito importante, muito natural. A gente escuta até de noite, tá bom? Ela é um sistema de proteção, inclusive. Então, estar ouvindo não tem problema nenhum. A questão é passar do nível em que o nosso sistema auditivo tolera. E assim, você percebe, você no seu consultório, no seu dia a dia, você tem recebido adolescentes e crianças com sinais de perda auditiva por conta desse hábito? Que sinais os pais têm que estar atentos? Falando, nossa, essa criança não está normal, ela não está respondendo direito. Quais são os sinais para que acenda a luz amarela, Luciana? Olha, para cada fase tem um sinal diferente, tá certo? Então, assim, a gente sabe que hoje os bebês saem da maternidade com o teste da orelhinha feito no passa-falha, tá certo? Esse teste pega perdas auditivas severas e profundas. Então, por exemplo, uma perda leve pode ser que passe nesse teste, tá? Então, o que a gente tem que observar? Não é porque o meu bebê passou que eu não vou observar. Você vai observar o quê? Desenvolvimento, né? Desenvolvimento de fala. Entre o 6º e 7º mês, o 8º mês, essa criança tem que balbuciar, né? Que é aquele e a gente vai começando dando os significados para esse balbucio, e isso tem que se transformar em palavrinhas. Dá, não, quer. E aí, essa criança tem que e desenvolver fala. Criança que não desenvolve fala, ou que depois do balbucio cessa a produção de som, já é um indício de que alguma coisa está errada, tá certo? Um pouco na fase infantil ainda. Criança, por exemplo, que teve um desenvolvimento de fala normal, mas aí entre os 3, 4 anos, ou em qualquer outra fase, tá bom? Começa a aumentar muito a televisão, né? Ora responde o que a mãe chama, ora não responde. A gente tem que estar atento. Por quê? Porque é muito comum as crianças irem para a escola, ficarem resfriados, terem otites, e nem todo otite dói, tá certo? Nem todo catarro preso no ouvido dói, né? E aí, o que a criança começa a ficar? Distraída. Então, tem um pouco essa coisa. A mãe fala, nossa, você vive no mundo da lua. Precisa observar isso, né, Luciana? Com certeza. Pode não ser, porque pode ser um déficit da audição mesmo, né? Olha, hoje em dia pode ser tanta coisa, mas a gente tem que estar atenta à audição. Então, mas, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 8 e um menino de 10. A Cris, por acaso, os conhece. Lindos. Mas, uma vez, eu achei que eles podiam ter algum tipo de problema. Eu fiz um teste. Eu estava conversando com o pai. Vamos tomar banho, fazer a lição. Daí eu falei, mais baixo. Falei, tô pensando em vender um videogame. Oi, mãe, o que aconteceu? Adorei. Juro pra você. Então, se fizer testes... Porque eles têm um ouvido super seletivo, né? Eles não gostam de tomar banho, não gostam de fazer lição. Não sei se são só os meus. Mas não gostam. E acho que uma dica importante também é quando você for falar com essa criança, não usar as mãos, não sinalizar. Porque às vezes você chama a criança abanando a mão, né? Você não sabe se ela chamou a atenção dela pela voz ou pelo movimento. Boa também. Então, eu vejo mães relatando na associação, mas quando eu falava com ele ouvia o que eu dizia, né? Mas será que falou de costa?
Será que ele estava de frente para você? Chama de costa para ver se ele ouve. Faz um barulho mais baixo. Então, acho que, às vezes, a gente sempre fala com as mãos, Sim. né? Ah, pega aqui, vai ali, né? Então, acho que é importante também essa coisa com criança, da gente focar no som quando a gente for fazer esse teste. Legal. Porque muitas vezes a gente, né, Lu, faz o som junto com o movimento, a criança chama eu atenção. falo assim, olha, na dúvida, sempre vai no médico ou vai na fono e faz uma audiometria. E eu acho realmente que a audiometria deveria ser colocada no check-up aí geral. Por exemplo, a gente está falando aí, sei lá, de alguma coisa que a criança já tenha, né? E passou despercebido. Mas pode ser que ela venha a perder. Quantas perdas auditivas, mesmo de causas genéticas, elas vão aparecer mais para frente. Por exemplo, na adolescência, quando ela tem alguma alteração hormonal. Né? Então, nossa, mas ele sempre ouviu tudo. Aí, de repente, entra na adolescência, vira aquela pessoa rebelde, aquela que não participa. Quando assusta, ele está com uma perda auditiva, você entende? Então, assim, eu acho que checar sempre é imprescindível. O que é o ideal, Luciana? Quando você fala assim, checar, qual que é, você como uma especialista, o que você sugere às mães, às pessoas, em termos de checagem da audição? Eu falo assim, fez o teste da orelhinha, passou? Ok, você já está tranquilo. Está tendo desenvolvimento de fala bom, ótimo. Vai entrar na escola, tá bom? Faça um exame de audiometria. Lá para os 5, 6 anos. É assim, se for entrar com 3, 4, também. Tá. Vai iniciar o processo de alfabetização, faça uma audiometria, né? Não é encaminhar, as escolas encaminham para fazer o teste do olho. Cuidado visual, Mas não é colocado a da audição. E essa criança, ela não vai ter uma boa aquisição de leitura e escrita se ela não estiver ouvindo bem. Você vê que é importante? E aí, depois, por exemplo, que entrou na escola, estava tudo ok... E é muito comum, viu, a gente pegar perda auditiva nesses exames pré-alfabetização. Né? As escolas, muitas escolas particulares, não está na rede pública a solicitação desse exame, tá bom? Mas as particulares que já estão atentas, que solicitam, a gente encontra muita alteração. Mas, por exemplo, os meus filhos, a gente vai, não é todo ano, é cada 1, 2 anos. A minha filha vai mais porque ela já usa óculos. Mas o otorrino, ele olha com uma luzinha. Daí ele pede um exame, eu tenho que solicitar esse exame? Não, então, ele pede o exame, mas você também pode solicitar. O que ele... é importantíssimo também, eu acho que falar da cera, né? Porque nós produzimos cera todos os dias, certo? Alguns ouvidos têm a facilidade de jogar para fora sozinho. E tem alguns que não, tá certo? Dependendo aí até da configuração de rosto, tá bom? De posicionamento de mandíbula. Se essa criança tem uma rolha, ela não tem uma perda auditiva definitiva. Ela tem uma perda auditiva temporária, uma perda auditiva condutiva. Mas esse pouco que altera também vai afetar no aprendizado. Quando a pessoa não consegue expelir a cera... Naturalmente, essa cera se acumula. E fica como se fosse uma rolha mesmo no ouvido. Vai se depositando lá, né? Vai se depositando. E aí você só tira com lavagem Isso. Com lavagem no otorrino mesmo. A cera, ela é como se fosse um olhinho, tá bom? Ela é um protetor do ouvido. E ela é um protetor, dela, isso, né? Isso. Só que assim, se esse ouvido não consegue expelir, ela tem umidade, né? E aí o que acontece? Ela vai perdendo ao longo do tempo essa umidade. E ela chega a virar uma pedrinha mesmo, tá bom? Eu vi no TikTok esses dias uma profissional extraindo uma pedra do ouvido de uma mulher. Eu tive horrível. uma disfunção hormonal na gravidez. Eu tenho uma gestação gemelar. Os meninos estão com 9 anos agora. Então, há 9 anos eu produzo mais cera do que o normal. E a cada 2, 3 meses eu tenho que fazer lavagem. Meses? E aí é simples assim. Tem que ir lá e sai, parece rolha de vinho.
se eu deixo muito tempo. Então, se eu vou lá 3 meses certinho, ok. Se eu atraso um pouquinho mais, com certeza vai estar como rolha. Mas eu acho que o que a Lu começa a coçar, irrita, você para de ouvir, você fica surdo. Tem uma cera que está tampando o caminho do som, né? Mas eu acho que o que a Lu está falando é que quando isso acontece com as crianças e as famílias não percebem, não tem esse acompanhamento, isso pode gerar uma infecção. Então, nós temos crianças surdas que ficam surdas por conta de infecções no ouvido, que pode ser por conta da cera, que pode ser uma otite, que pode ser uma infecção mal cuidada, né? Então, a cera em si, ela não produz uma infecção, tá bom? Sim, mas mas o que acontece, aí eu até vou falar um pouquinho da lavagem, porque assim, ela mascara, às vezes, alguma infecção que a criança tem. O nosso ouvido, ele tem ar dentro, e esse ar entra pelo nariz. Às vezes por uma rinite, às vezes por um desvio de septo, às vezes por uma questão alérgica da própria criança, esse lugar onde deveria estar com ar, ele forma uma infecção, ele forma a secreção, é aquela secreção que a gente tem no nariz, que a gente engole quando a gente está resfriado. E aí ela tem um espaço e ela precisa sair por algum lugar. Então, normalmente a criança tem a dor e aí ela abre um buraquinho. Se tem a cera na frente, esse líquido ele não vai sair, ele vai ficar represado ali. Mas tem um buraco na membrana timpânica. Então, só reforçando, faz a lavagem quem tem membrana timpânica íntegra. Quem não sabe como está a sua membrana timpânica, o médico, ele sempre vai tirar, não pode fazer, ele vai tirar na pinça isso, tá bom? Porque vaza? O quê? Vaza água, se a membrana timpânica... Tiver lá, aí entra a água no seu ouvido, mistura com aquele monte de secreção, você pega a sua infecção, fica muito pior. Fica muito pior, fica muito pior. Que loucura, né? Assim, Então, a gente... as pessoas desconhecem essa... Na verdade, eu acho que a audição é algo, como a Lu falou, que a gente não presta muita atenção, né? E a gente não dá o devido valor até perder. É como respirar. Tá bom? Você respira de noite você escuta. É uma coisa que tá ali, tá bom? E aí, acho que são cuidados. E penso ainda que se as crianças elas tivessem um acompanhamento do otorrino, a gente poderia, inclusive, acompanhar a perda auditiva dessas crianças. Está continuando? Não está? Por que ela é surda? Por que ela não é? O que está acontecendo com essa audição? Então, nós temos um histórico quando a gente tem um pediatra, né? Nós temos um histórico curva de crescimento, da curva de crescimento e tudo mais. Mas da audição, geralmente, as famílias nem sabem dizer se nasceu surdo, se perdeu na infância, quando que perdeu, isso não é constatado. Mas toda perda auditiva é definitiva? Ou não? Dá para ser revertida? Não, existem 3 tipos de perda auditiva. A perda auditiva neurosensorial, naquela que foi afetada a cóclea, e aí ela é definitiva, tá certo? Nós temos a perda auditiva condutiva, que essa sim tem reversão, ela pode ser por uma rolha de cera, ela pode ser por uma otite, ela pode ser por uma perfuração e aí fazer uma timpanoplastia, tá certo? E ela pode ser mista, né? Porque o que acontece? Uma perda condutiva não tratada, ao longo dos anos, ela fica mista, porque vai afetando o nervo auditivo, né? E isso que a Bia falou é uma coisa muito importante. A gente realmente precisa acompanhar o desenvolvimento e todo mundo tem que ter uma audiometria de referência para saber se mudou, se não mudou e em algum momento, se mudar significativamente, saber quando intervir com protetização, por exemplo. É que nem mamografia pra gente, que já passou dos 40, né? Você faz a mamografia, você tem uma de parâmetro lá e o ginecologista o mastologista vai acompanhando se a mama mantém a mesma coisa. Você tem um exame de partida e vê como é que é, né, a evolução do tempo, como é a sua... Tô adorando essa conversa, Karina. Você viu? 2 horas de programa, por favor. Por favor.
A gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas a gente já volta com a Luciana Ramos e a Bia Tureta falando sobre saúde auditiva. Elas na Pan. 99,5. Jovem Pan News Piracicaba. Plano de assistência familiar na Biogrupo Unidas, um plano completo e também pensado para seus momentos de lazer. Benefícios como acesso a chácaras para locação e eventos, lazer em parques aquáticos com desconto e colônia de férias, além de exclusivos benefícios no Clube de Vantagens, descontos em compras, aluguel de produtos e outros serviços. Informações pelo 3422-4502 ou diretamente no Escritório Central, Rua do Rosário, 186 Centro, com mais de 100 vagas exclusivas para associados. A Biogrupo Unidas, sua tranquilidade é o nosso compromisso. Está precisando de uma forcinha para eliminar aquelas gordurinhas indesejadas? Vem pra Academia Diferencial, uma academia completa, climatizada, estacionamento exclusivo, espaço kids com monitor, várias modalidades, diversos equipamentos e professores treinados em uma metodologia desenvolvida para fazer você alcançar seus objetivos de forma rápida e segura. Tudo isso em 2 unidades pertinho de você. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 989, Chácara Nazaré, Avenida Independência 2971 Alemães. Acesse agora Academia Diferencial no Insta ou Face. Agende a sua aula e venha ser diferencial. Oi, aqui é Ana Castela. Bora concorrer a R$5 mil toda semana e ainda R$500 mil em outubro e R$1 milhão em dezembro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar para concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. A Unimed Piracicaba oferece uma unidade para casos de dengue e sintomas gripais exclusiva para adultos. O atendimento médico acontece na Avenida Independência 1129, antigo prédio do PAI, das 7 horas até as 18 horas, todos os dias da semana. Unimed Piracicaba, com você, hoje e sempre. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Vai construir ou reformar? Vem para Rocon. Tudo para sua casa do básico ao acabamento. Na Rocon você faz o seu pedido pelo WhatsApp 19 99587 4208. Estrada Elias Gabriel da Silva, número 170. Rocon Materiais para Construção. Bem de manhã e a qualquer hora aquele café, que prazer saborear. Toda a família já sente o aroma no ar. É Morro Grande o melhor café, puro sabor, gostosa sensação. A qualidade é nossa tradição. Café Morro Grande. Bons momentos, um grande café. Conexão que vende, que inova, que inspira. Vem aí o 18º Congresso Empresarial da ACIP, 18 de junho, a partir das 2 da tarde no Engenho Central. Garanta sua participação com preços especiais em congresso.acip.com.br. Palestra com João Branco, @Desmarketize-se e ex-marketing do McDonald's. Talks com especialistas, espaços de convívio, música, gastronomia e experiências exclusivas. Faça parte deste ecossistema de conexões. Vai construir ou reformar? Vem pra cá! Vem pra Construvip Comacol! Aqui você encontra tudo e de tudo, do básico ao acabamento. Na Construvip Comacol, você tem produtos de qualidade com preços imbatíveis. Pensou em reformar ou construir? É aqui! Construvip Comacol, Avenida Dr. Paulo de Moraes, 899 na Paulista. Fone 3422-9209, 3422-9209. Material de construção é na Construvip Comacol. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Elas na Pan. 9h34. Eu e Karina Pizenato estamos de volta aqui no Elas na Pan, hoje recebendo a fonoaudióloga Luciana Ramos e a pedagoga e primeira secretária
da diretoria executiva da Supira, Beatriz Tureta. A gente está falando sobre saúde auditiva, tá uma aula isso aqui. E enquanto estava rolando o break, a Luciana estava contando pra gente sobre... Eu adoro um cotonete, Luciana, sabe um prazer assim? Lavar o cabelo, a gente sente aquele ouvido molhadinho. Eu adoro passar um cotonete dentro do banheiro lá e secar meu ouvido. Que delícia! Né? O Marcelo Sá até faz uma dancinha quando usa o cotonete, né? Ele nem tá ouvindo a gente. Luciana, conta a história do cotonete para os ouvintes, por favor. Então, não é aconselhável usar o cotonete por vários motivos. Primeiro, que o cotonete ele só tira uma parte da cera e uma parte ele empurra. E a cera, ela é úmida e ao longo do tempo, ela vai perdendo a umidade. Ela começa com aquele amarelinho e depois ela termina naquela cor chocolate, preta, né? Assim, então a gente, a parte que fica para dentro, ela vai secar e ela dá trabalho para tirar e só tira depois no otorrino. Mas é muito comum acidentes com cotonete. Então, não use cotonete por conta dos acidentes. Se você tem um filho e vai limpar o ouvido do seu filho, você não sabe o tamanho do conduto auditivo, você não sabe aonde está chegando. E o ouvido tem fundo, tem a membrana timpânica, ele é fechado. Então, se você cutuca ali, primeiro, além da dor, você perfura, né? E aí, para consertar isso, às vezes tem que ir para cirurgia. Então, não faça isso. E acontece muitos acidentes, né, Cris? Assim, por exemplo, o que eu estava contando, né? Eu já peguei caso, por exemplo, da pessoa mexendo com o cotonete, colocando o cotonete no ouvido, conversando no telefone, conversou tanto tempo que esqueceu e foi trocar e pá! Deixou o cotonete pendurado no ouvido. Meu Deus. E aí perfurou. Por exemplo, está limpando o ouvido, alguém abre a porta, esbarra no braço, a própria pessoa perfura o próprio ouvido. Então, assim, é uma dor tremenda, tem um sangramento, é um susto e a recuperação é muito lenta, porque para ele cicatrizar sozinho, não pode ter umidade. Então, você vai tomar banho, você tem que fechar esse ouvido. Você não é só questão de lavar a cabeça, porque no próprio banheiro, aquela fumacinha, banho quente. Vapor, Então, assim, é difícil de cicatrizar sozinho. E se não cicatrizar, tem que ir para cirurgia, não tem como. E uma situação dessa pode causar perda auditiva. E uma situação dessa, enquanto está perfurado, está com perda auditiva condutiva. Está. Se fizer o exame, a gente detecta a perda auditiva. Outro dia, eu sei lá por quê, eu tenho uma saúde... Assim, eu nunca tive... Minha mãe conta quando eu era pequenininha, eu tive dor de ouvido. Aquelas de levar no pronto-socorro. A minha filha... Eu levei uma vez só no pronto-socorro. Nunca tive problema com dor de ouvido. Minha avó pingava óleo em mim. Pelo amor de Deus. Agora eu vou ter que entrar. Não. Gente, não pode pingar nada. Nada. Não, pelo amor de Deus. Ó, eu já tive caso de perda profunda, Bia. Meu Deus. De colocar óleo quente e queimar tudo. Misericórdia. Não pode, pelo amor de Deus. Nada dentro do ouvido, tá? Conte agora. Agora até esqueci o que eu ia falar. Tava falando da saúde auditiva, que eu nunca levei a Alice, né? E por que eu tava falando isso? Você tava falando, eu lembrei de uma... Você tava falando uma coisa que eu tava pensando, assim, da dor de ouvido, que você teve muita de ouvido, que acho que a sua filha teve uma vez só. Minha mãe falava que eu tinha quando eu era criança, mas agora eu não lembro mais o que é, porque eu peguei esse gancho. Daqui a pouco eu Mas posso dar uma dica da dor de ouvido em criança? Pode. Né? Que é muito comum e as pessoas não têm consciência disso. Dar o mamá deitado. O nenê, o bebê, quando ele nasce, a tuba auditiva dele ela é muito horizontalizada. Ela vai verticalizar no crescimento. Então, muitas vezes fica um resto de leite no assoalho da boca. Olha. E isso migra para o ouvido e ele provoca infecção. Então, bebês e crianças, tá bom? Tem que mamar verticalizado, mais de pé, nada de deitado. Sabe aquela coisa assim, a criança já segura a mamadeira e já fica lá no berço, ela mesma... Pode esquecer, Olha só. Tá? Que isso é uma das causas de otite. Lembrei, doutora, lembrei. Recentemente eu tive meu ouvido, um dos meus ouvidos tampou assim, mas
sei se eu estava acho que eu estava com resfriado, mas me deu uma sensação tão horrível de perder a audição. Foi temporário, foi questão assim de minutos. Mas foi horrível. Eu fiquei imaginando, gente, como deve ser triste você não ter, né? Você não conseguir ouvir. Foi uma sensação assim da perda do sentido. Foi muito, muito ruim. Engraçado que a gente está falando aqui, né? Do quanto é ruim não ouvir. E o quanto que isso se contrapõe ao que eu vivo diariamente, sabe? Porque eu tenho muitos amigos surdos, inclusive na associação, que se orgulham de ser surdos e que veem na visão uma oportunidade de enxergar a vida de um modo diferente que a gente. E que muitas vezes a audição não faz um pingo de diferença, sabe? Então, acho que tudo que a gente está falando aqui hoje é super importante. Eu não quero ficar surda, porque eu sou uma pessoa que se constituiu ouvinte. Exatamente. Que usa o português como a primeira língua. Mas acho que, estando aqui como uma pessoa que representa aí uma associação de pessoas surdas, o quanto que a gente também enxerga a surdez como uma tristeza, ou, de repente, até como algo que fala assim, poxa vida, coitado, ele não ouve, né? Então, acho que existem dois lados dessa moeda do não ouvir. Com certeza, Bia, né? Você está falando. O não ouvir da pessoa ouvinte que ouviu a vida toda e que, de repente, perde a audição e que isso faz uma falta enorme. E o não ouvir de uma pessoa que se constituiu em língua de sinais, que se constitui de uma forma diferente que a nossa e que não ouve o barulho do pássaro, mas enxerga o bater das asas divinamente, né? Que, de repente, não ouve o barulho da chuva, mas que sente o cheiro e que, de repente, vê a chuva de um jeito que nós jamais vamos ver, né? Então, acho que existem os dois lados, né, desse bate-papo, né? Da audição como algo que precisa ser cuidado e que, se você perder, vai te fazer falta, mas que existe um outro modo de significar o mundo, inclusive para as pessoas que perdem a audição, né? E que a audição não é tudo na vida, né? E que as pessoas têm vida para além da audição, né? Sim, isso não acho... torna a pessoa menos capaz. Exatamente. Então, acho que essa conversa tem esses dois lados, né? De enxergar a audição como algo que precisa ser cuidado, mas de saber que existem pessoas que, não ouvindo, se constituem de uma outra forma, independente da audição, né? Eu acho que são dois universos diferentes, mas assim, o que eu vejo assim, quando a gente fala do cuidado auditivo, a gente está falando daquela perda que vai aparecendo aos poucos, Sim. né? Essa constituição de a vida, a personalidade, a alegria, a um mundo visual lindo, talvez muito melhor até do que o nosso, é daquela pessoa que já se encontrou direto nesse mundo, né? Então, tem mesma coisa os cegos, né, doutora? Ou de pessoas que perderam a audição no decorrer da vida, mas se aproximaram dessa comunidade, dessa língua, e que agora optam por, de repente, fazer parte de um outro modo de constituição, né? Se reconstituem, né? Eu fico pensando o quanto que, quando a gente fala da surdez, a gente não pode cair no viés de que todo surdo tem um problema, de que todo surdo... Eu acho que a questão é mais social, né? Que sociedade nós temos para atender pessoas com surdez, pessoas com deficiência visual, pessoas cadeirantes, né? E aí a questão não é o problema de ser surdo, o problema é de uma sociedade que não é inclusiva, né? Total. Aproveitando, Bia, que você está falando sobre isso, eu concordo com o que você está dizendo. Queria que você falasse um pouco sobre a Supira, né? A gente já falou aqui várias vezes, é uma entidade que trabalha. Fala um pouquinho do trabalho e eu quero que você já chame para o próximo evento, que você é a criadora dos grandes eventos, né? Fala um pouquinho sobre como é que está a Supira nesse momento, os desafios, o que você está fazendo. A Supira está num momento incrível de vida, acho que é um dos nossos melhores momentos, por conta dos resultados que nós temos alcançados com a população, né? Então, nós estamos com uma sede cedida pela Prefeitura, dentro do Parque da Rua do Porto, um lugar incrível.
de fácil acesso, com estacionamento, a gente desce para o parque com as crianças. Então, assim, um lugar mega especial. Então, a gente super agradece aí o Beltrame, o Gilmar Rota, o prefeito Luciano Almeida por terem nos cedido esse espaço. E nós começamos a atender presencialmente, porque nós não tínhamos sede, então tudo era virtual. Então, nós estamos no momento de mais vínculo com a comunidade, né? Nós temos atendido de terças e quintas crianças surdas que estão na escola municipal, que tem intérpretes, que são atendidas pelo Núcleo de Educação Especial, no contraturno da escola. Então, as crianças que estudam de manhã vêm à tarde para Supira, as crianças que estudam à tarde vêm de manhã para Supira, toda terça e quinta. Então, nós estamos com esse perfil de atendimento com cerca de 12 crianças. E de terças à noite, quarta de manhã e sábado de manhã, nós temos cursos de Libras para a população. Então, quem se interessar em aprender língua de sinais, a gente está de portas abertas. Nós temos realizado um atendimento de crianças codas, que são filhos de pais surdos, que muitas vezes têm as mesmas dificuldades de aquisição de linguagem por conta de ter pai e mãe surdo. O pai não sabe se fala em língua de sinais, se deixa aprender o português, e aí tem também um atraso aí significativo de linguagem. Nós temos, de quinta à noite, o atendimento psicológico das famílias das crianças surdas, com ensino de língua de sinais para as famílias. Temos um grupo de mulheres com uma psicóloga que faz esse atendimento. Aos sábados, a gente atende os adolescentes. Nós estamos com 9 adolescentes inscritos. E temos os plantões de RH no período da tarde, para atendimento de orientação de currículo e imersão no mercado de trabalho. Temos uma parceria muito importante com o SESC Piracicaba. Você está lá do lado, né, Bia? Ai, do lado, a gente é vizinho do SESC. É engraçado que quando eles vão falar da Casa da Supira, eles falam perto do SESC. Então, assim, é a referência, mas, assim, o SESC tem oportunizado que a comunidade surda avance significativamente no desenvolvimento. Os projetos culturais que eles desenvolvem, agora eles têm trazido o protagonismo surdo para as atividades, então, todo terceiro final de semana do mês, eles trazem protagonistas surdos para falar com a comunidade. Então, surdez e negritude, surdez e deficiência, surdez e mulher, empoderamento feminino, surdez e saúde, né? Então, eles têm vindo, surdez e arte, todo terceiro sábado do mês, em atividades do SESC, em parceria. Nós temos, todo mês, um teatro acessível no SESC agora, em que as famílias ganham os ingressos para estar trazendo as crianças. Temos o esporte, toda sexta-feira à noite, a quadra é reservada para a comunidade surda poder praticar esportes. Tudo isso conquista da Supira? Tudo isso conquista da Supira. Aos domingos de manhã, a gente tem reunião de diretoria executiva, todo domingo, das 8h30 às 10h30. Bia, você não dorme, não, Bia? A gente dorme. Tem gêmeos, hein? E a gente tem também alguns projetos de empreendedorismo, com o apoio da Secretaria da Cultura, que a gente desenvolve no Engenho Central. Acho que é uma forma de retribuir aos empreendedores que tanto nos ajudam com a associação. Então, a Prefeitura cede o espaço, cede as oficinas culturais, e a Supira faz a organização do evento por meio de parcerias. O próximo é agora no dia 30 de junho, então, se algum empreendedor estiver nos ouvindo e quiser vir para essa parceria... De qualquer área. Qualquer área, Cris. É um evento muito diverso. A gente pretende que esse evento se torne referência no município na área do empreendedorismo, porque atualmente é o evento que une mais empreendedores no município. São cerca de 120 participantes em cada edição. Ele ocupa 2 galpões do Engenho Central e tem o galpão que a gente utiliza para arte e cultura surda. Então, tem para todos os gostos, né? Nós temos também uma parceria significativa com a Prefeitura, que em breve aí vai estar lançando um programa de acessibilidade para a comunidade surda. Então, nós temos visto
crianças surdas que chegaram para a gente sem linguagem nenhuma, Lu. Eu quero aquela coisa que está lá do outro lado, passava por cima de tudo para chegar do outro lado, né? E hoje sinalizando e conseguindo expressar o pensamento, crianças que estão mais calmas, mais tranquilas, porque sabem como se expressar, como elaborar o pensamento. Então, a gente tem tido conquistas assim emocionantes de relatos das famílias, que as crianças que estão sendo atendidas por nós há 2, 3 meses já têm tido mudanças muito significativas em casa. Então, acho que queria falar mais uma coisa da Supira. A Supira não é uma associação da diretoria, né? Faço parte da diretoria, mas a Supira é de todos nós, né? Eu acho que é da cidade, é da comunidade surda e é de todo mundo que acredita. Para a gente ter o que a gente tem hoje, a gente tem muita gente que participou dessa história. Com certeza. Infinitas pessoas. Nós temos cerca de 60 voluntários. Nós não temos nenhum funcionário para fazer tudo isso, né? Bacana. Então, tudo que nós fazemos é com voluntariado. Temos equipes diversas que atuam, mas assim, a cada rifa, a cada pizza. Vendeu 400 pizzas, são 400 pessoas na cidade que estão fazendo parte dessa história. Você foi num evento da Supira, você está ajudando. Então, acho que existem muitas formas de ajudar. Hoje, a Supira se mantém com doações. Então, a gente tem um amigo que paga o almoço das crianças, um varejão que doa as frutas, 2 empreendedores que mandam os pães, livraria que manda papel, amigos que doam produtos de limpeza. Mas a gente tem as contas que são fixas, né, Cris? As contas que são fixas, que tem que pagar com dinheiro. Esse é o mais difícil, né? Então, se as pessoas que estiverem nos ouvindo quiserem colaborar, a gente está com uma campanha do Abraço Solidário esse mês, que vai agora até o final do mês, com o intuito, inclusive, de comprar os toldos para que a gente possa continuar realizando o trabalho fora. Então, a casa é pequenininha e fora a gente tem um espaço externo incrível, mas que em dias de chuva a gente não consegue usar. E como é que faz para ajudar, Bia? Só fazer um Pix para supira@gmail.com. Se a doação for física, Bia, tenho lá isso, tenho massinha para doar. Olha, tenho umas canetinhas aqui que eu gostaria de doar. E é só ir até a associação, entrar em contato conosco, porque alguns dias da semana, alguns horários em que nós não temos atendimento, a associação fica fechada. Não faz sentido a gente fazer um voluntário ficar lá sem fazer nada, né? Entre aspas. Bia, eu preciso fazer um break. Eu não sabia. Olha, eu tô estarrecida com quanto a Supira está fazendo. Não é, gente? Muita informação. Parabéns, viu? Mas a gente vai voltar para contar um pouquinho mais para fechar o programa. Perfeito, obrigada. Cris. Gente, fica aí que a gente já volta. 99,5 Jovem Pan News Piracicaba. Carne no ponto mais ou no ponto menos? No Monte Sul Centro, acreditamos que um bom churrasco é feito especialmente no seu paladar. Nossos churrasqueiros oferecem carnes de primeira qualidade e opções para todos os gostos. Churrasco é no Monte Sul Centro e Monte Sul JK. Profissional, na Ritec você encontra as ferramentas de qualidade que merece. De martelos a serras elétricas, tudo o que você precisa para tornar o seu trabalho mais eficiente e satisfatório. Celebre o Dia do Trabalhador conosco. Ferramentas de qualidade para profissionais. Avenida Dr. Paulo de Moraes, 969. Ritec Máquinas e Ferramentas. Orgulhosamente Piracicabana. Com o objetivo de difundir conhecimento para os profissionais responsáveis pela formação da futura geração brasileira, o PSEG mantém um programa de bolsas para pessoas inseridas em contexto de vulnerabilidade. O programa garante aos beneficiados apoio acadêmico e socioemocional por meio de bolsas, parciais ou integrais, buscando o engajamento de toda a sociedade com recursos coletados em ações promocionais, promovendo o bem-estar social. Mais informações pelo e-mail psegsocial@pseg.com. Daqui a pouco mais informações PSEG para você.
A construção de um Brasil desenvolvido com igualdade, oportunidade para todos e direitos sociais depende da união dos trabalhadores. Faça parte deste projeto por um Brasil melhor. Fique sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A luta é de todos nós. Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região, em defesa da família trabalhadora. Há mais de 70 anos trabalhando por você. Acesse metalpiracicaba.com.br. Fone 3417-8140. Atenção, empresário de Piracicaba e cidades vizinhas. Que tal oferecer odontologia para o seu funcionário? A odontologia é um dos principais benefícios solicitados pelos trabalhadores e com o plano Uniodonto, você garante a saúde bucal e a saúde como um todo. Temos 350 dentistas para lhe atender em todas as áreas da odontologia. Coloque esta condição no seu planejamento para 2024. Consulte a Uniodonto. Planos a partir de 10 pessoas. Uniodonto Piracicaba. Você já percebeu que a segurança do seu condomínio está ultrapassada e que ele não tem reconhecimento facial, biometria, segurança perimetral, alarmes anti-intrusão, registro de todas as imagens e ocorrências e que não tem também cancelas, reconhecimento de placas, leitor de etiquetas, central de laços? Pois é, tá na hora de pedir para o seu síndico chamar a SMD Condomínios, smdcondomínios.com.br, WhatsApp 1934372776. Plano de assistência familiar na Biogrupo Unidas. Um plano pensado para garantir a qualidade na prestação de serviços funerários, assistenciais e cremação e geração de economia aos seus associados. Consultas médicas, exames laboratoriais, clínica integrada, Uniodonto, serviço social em equipamentos ortopédicos, transporte assistencial e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo 3422-4502 ou diretamente no escritório central, Rua do Rosário, 186 Centro, com mais de 100 vagas exclusivas para associados. A Biogrupo Unidas, sua tranquilidade é o nosso compromisso. 99,5. Esta é a Jovem Pan News Piracicaba. Elas na Pan. 9h56, estamos de volta com Elas na Pan, já na retinha final, mas antes eu tenho um recadinho da Ana Laura Store, a loja que veste mulheres com manequim a partir do 42, com as roupas mais lindas da cidade. Lembrando que o Dia dos Namorados está chegando e a vitrine da loja está uma verdadeira tentação, gente. Se você quiser ter uma prévia do que você vai encontrar na loja, acesse o perfil @AnaLauraStore lá no Instagram para conferir. Tem peças em couro ecológico, jeans maravilhosos, tem vestidos de todos os tipos e cores, conjuntos quentinhos para esses dias mais frios, peças em alfaiataria, eu tô amando, um look mais lindo que o outro. Lembrando que a loja fica aberta de segunda a sexta das 9 às 18 horas, aos sábados das 9 às 13, mas se você precisar ser atendida depois das 18 horas, você dá uma ligadinha, agenda e a equipe vai esperar você. Você tá falando da Ana Laura Store? Eu tô. A gente ama a Ana Laura Store. A gente ama. A loja tem estacionamento próprio e parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão, né? Você já deixou lá, né? Metade do salário. Adoro. Né? Também. Anota o endereço, gente. Rua Dom Pedro I, 955, no centro. Um beijo, Tiene. Um beijo, meninas da Ana Laura Store. É isso, olha, gente. Eu quero, a Karina Piscinato, eu quero mais uma hora de programa. Por favor, providencie, porque as minhas convidadas são muito incríveis sempre. São. Hoje nós não fugir a regra. Eu quero agradecer a Beatriz Tureta, da Supira, por estar aqui. Bia, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Somos nós que agradecemos, Cris, a oportunidade de falar da Supira e também a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Luciana Ramos, eu sei que você tem muito mais. A gente não falou ainda de audição e demência, que era uma das pautas, mas você vai voltar aqui, você promete? Com certeza. Então, já fica... Ó, eu agradeço o convite de hoje, né? Uma honra estar aqui. E volto sempre que vocês me chamarem. Obrigada, Luciana. Foi um prazer receber você. Foi muito produtivo, né, muito, Karina? Sensacional. Né? Muito esclarecedor. Obrigada mesmo. Gente, Bruno Alves, obrigada pela participação aqui com a gente, né, na técnica, Karina. Oi. Sem você, esse programa não tem graça. Obrigada por estar aqui. Linda, eu sou sua loura, Josela. Minhas louras, Josela. Gente, eu sou Cris Sanches. Espero vocês toda terça aqui na 99.5 a partir das 9 da manhã com Elas na Pan. Feito especialmente para você. Às 11h30 tem Jornal de Esportes com Marcelo Sá, Leandro Bolles e equipe. Bom dia, Piracicaba, região metropolitana. Um grande beijo, até a próxima. ZY